Olá pessoal, bem-vindos a este vídeo. Neste vídeo eu vou estar falando sobre as propriedades e os índices físicos do solo. Aqui no quadro eu tenho um esquema em que eu vou estar mostrando a constituição trifásica do solo. Bom, a gente sabe que uma porção de solo ela é composta por um volume da parte sólida e também um volume aí de vazios. Esses vazios podem estar preenchidos por ar e por água. Aqui no meu sistema, no meu idealizador do sistema real, eu tenho uma porção de solo, né, o volume total de solo. Nesse solo eu vou ter uma porção que é o volume de ar, que eu vou chamar aqui de VA. Tenho um certo volume que é o volume de água, eu vou chamar de VW, e tenho um certo volume que é o volume das partículas sólidas, que eu vou chamar de VS. A somatória desses três volumes vai me dar o volume total do meu solo. Então esse é o volume total. E aqui eu tenho também o peso, né? Como eu tenho um volume de ar, eu vou ter também um peso de ar. Tenho também uma porção que representa o peso da água e tem outra porção aí que é a porção da parte sólida. O peso do ar aqui a gente sabe que é zero, a gente vai considerar zero. E aqui também eu vou ter o peso total. Logo, o peso total vai ser o peso da água mais o peso da parte sólida e o volume total em um solo vai ser o volume de ar mais o volume de água mais o volume da parte sólida. Bom, então praticamente é isso. Essa é a constituição trifásica do solo. E agora eu vou falar sobre algumas grandezas que a gente vai estar utilizando aí durante o nosso curso de mecânica dos solos. Bom, aqui no quadro eu tenho algumas grandezas que nós vamos estar utilizando aí dentro dos nossos índices físicos do solo. Eu tenho a grandeza de comprimento, massa específica e uma observação. A massa específica de um corpo é diferente do peso específico de um corpo. Então a gente vai ver isso bem lá na frente. Então, no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, o comprimento aí a gente vai estar utilizando em metros, a massa a gente vai estar utilizando em quilograma, a massa específica, que é a relação entre a massa e o volume, vai ser quilogramas por metro cúbico. A velocidade no sistema internacional é metros por segundo. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. A força aí é em newtons. E o peso, como eu acabei de falar, né, que é diferente da massa específica, ele é dado em newton por metro cúbico, que representa aí, o peso específico representa o peso de uma determinada quantidade de volume, assim como a massa específica, ela representa uma certa quantidade de massa em uma certa quantidade de volume, a relação entre uma certa quantidade de massa e uma certa quantidade de volume. Então, essas praticamente são as grandezas que a gente vai estar utilizando aí nas propriedades e nos índices físicos do solo. E agora eu vou estar apresentando algumas relações entre o peso e o volume da parte sólida. Como a gente viu anteriormente, eu apresentei a constituição trifásica de um solo, a parte de volume e a parte de peso. E agora a gente vai estudar a relação entre o peso e o volume. E aí dentro que vai entrar os índices físicos do solo. Então ele está expresso na relação entre o peso e o volume desse solo. Bom pessoal, eu redesenhei aqui no quadro a nossa constituição trifásica do solo e eu vou estar apresentando agora cada um dos índices físicos do solo. O primeiro índice físico que eu vou estar falando é o índice de vazios. Ele é representado aí pela letra E minúscula
E o índice de vazios, ele é a relação entre o volume de vazios sobre o volume da parte sólida. O volume de vazios aí é constituído pelo volume de ar e pelo volume de água. Eu tenho aí o volume da parte sólida, que é representado aí por Vs, que é o volume das partículas sólidas. Esse volume de vazios, ele é dado em metro cúbico e o volume da parte sólida também é dado aí em metro cúbico. Isso torna o índice de vazios aí adimensional. Então, é isso. O índice de vazios, ele é a relação entre o volume de vazios com o volume da parte sólida. Isso dentro de uma determinada massa de solo. Bom, o próximo índice físico é o grau de saturação. A gente vai estar representando o grau de saturação pela letra maiúscula S e ele também é dado em porcentagem. Bom, o grau de saturação, ele vai indicar a porcentagem desse volume de vazios que é preenchido por água. Então, ele é a relação entre o volume de água com o volume de vazios, multiplicado por 100 aqui para sair em porcentagem. Então, a gente pode ver que ele indica, dentro do meu solo, eu tenho uma quantidade, eu tenho um certo volume de vazios. Então, o grau de saturação vai me indicar qual a porcentagem de preenchimento de água dentro desse volume de vazios. Bom, o próximo índice físico do solo que eu vou estar falando para vocês é o teor de umidade, que ele é representado aí pela letra maiúscula H. O teor de umidade, ele vai representar a razão entre o peso de água com o peso da parte sólida, multiplicado por 100, porque o teor de umidade ele é dado em porcentagem. Então, o teor de umidade é a razão entre o peso da água com o peso da parte sólida, multiplicado por 100 para sair em porcentagem. Geralmente o peso da água aí vai ser dado em kilonewtons e o peso do solo também em kilonewtons. Então esse é o nosso teor de umidade. Bom, o próximo índice é o peso específico natural. Eu vou estar representando ele por gama N. E o peso específico natural, ele é a relação entre o peso total, e o volume total da minha massa de solo. Então vejam que no peso específico natural, eu vou estar considerando todas as partes aqui do meu solo, tanto de volume quanto de peso. Então ele indica a relação entre o peso total e o volume total da parte sólida. Como o peso ele é dado em kilonewtons e o volume em metro cúbico, logo o meu peso específico natural, que aqui é N, peso específico natural, ele é dado em kilonewtons por metro cúbico. Então esse é o nosso peso específico natural. Bom, o peso específico das partículas sólidas eu vou estar representando aí por γS e ele indica a relação entre o peso da parte sólida com o volume da parte sólida. Então, γS, que é o peso específico das partículas sólidas, é igual ao peso da parte sólida com a relação entre o peso da parte sólida com o volume da parte sólida. Logo, ele também aí é dado em kilonewtons por metro cúbico. Bom, quando o meu solo ele encontra-se na condição seca, ou seja, com o meu grau de saturação igual a 0%, o peso específico desse solo ele é dado pelo peso específico aparente seco. Então, como a gente viu anteriormente, nós vimos que temos o peso específico natural, temos o peso específico das partículas e aqui temos o peso específico
aparente seco, que é quando o grau de saturação ele é igual aí a 0%. Então, basicamente, esse índice é a razão entre o peso de sólidos e o volume total da amostra de solo. A gente representa ele aí por γd. Então, como eu acabei de falar, é a relação entre o peso da parte sólida com o volume total. Lembrando aqui que o grau de saturação é de 0%, para a gente estar calculando aí o peso específico aparente seco. Ele é dado em quilonewtons por metro cúbico. Então é isso. Esse é o peso específico aparente seco. Bom, diferentemente do índice anterior, quando eu tenho um solo 100% saturado, ou seja, com o grau de saturação igual a 100%, eu vou ter aí o peso específico saturado desse solo. A gente vai estar representando aí esse peso específico saturado por γ-sat. Então, o γ-sat, ele é a relação entre o peso saturado sobre o volume total. Então, aqui temos o peso do solo saturado sobre o volume total dessa massa de solo. Então, esse é o peso específico saturado. Bom, pessoal, eu vou estar falando agora sobre o peso específico submerso. Quando eu tenho um volume de solo que está submerso, o que é que acontece? O empuxo da água ele vai tender a diminuir o peso específico desse meu solo. Então, eu vou ter uma diminuição aí no peso específico. Logo, o peso específico submerso, eu vou estar representando por γ_sub, ele vai ser o peso específico natural menos o peso específico da água. A gente pode estar ou também o peso submerso, ele vai ser o peso específico saturado, no caso quando a gente tem aí todos os vazios desse meu solo preenchidos por água. Então vamos ter o γ saturado, que é o peso específico saturado, menos o peso específico da água também. E uma observação, né? Para as análises de engenharia, geralmente, a gente a gente utiliza que o peso específico da água ele é de 10 kN por metro cúbico. Então, esse é o peso específico submerso. Bom, pessoal, o próximo índice físico dos solos é a densidade relativa, ou também densidade relativa das partículas sólidas, que é representado aí pela letra G. Então, a densidade relativa ela é a relação entre o peso específico das partículas sólidas com o peso específico da água. E como eu disse anteriormente, na engenharia a gente utiliza aí um peso específico para a água de 10 kN por metro cúbico. Então essa é a densidade relativa das partículas sólidas, a relação entre o peso específico da parte sólida com o peso específico da água. E além disso, né, pessoal, o peso específico da água, eu vou estar demonstrando aqui, ele é a relação entre o peso da água, como a gente viu no caso do solo, que é o peso do solo sobre o volume de solo, no caso da água, é o peso da água sobre o volume da água. E aqui, como eu já disse inúmeras vezes, na engenharia ele é igual a 10 kN por metro cúbico. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem esse vídeo. Não deixem de assistir as próximas aulas, onde eu vou estar dando continuidade aí a esse assunto sobre propriedades e índices físicos do solo. E também, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de comentar, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima aula.